Esses dados foram levantados pelo Instituto Sou da Paz, que acaba de divulgar a pesquisa Onde Mora a Impunidade. Esse estudo traz os números de homicídios que não são solucionados no nosso país. Olha só, em 2019, apenas 37% dos homicídios praticados no Brasil geraram denúncia até o fim de 2020. Na pesquisa anterior, o índice de solução era maior, de 40%. Vamos parar para pensar aqui no nosso estado? O índice de resolução é até acima, é acima da média nacional, gente. 49% das mortes violentas aqui no nosso estado foram solucionadas. Ok, 49%, mas vamos pensar do outro lado? E os outros 51%? Vamos pensar nessas famílias que vivem essa violência e ainda esperam por resposta, são 51%. E esse é o nosso assunto de agora. Eu recebo aqui no nosso estúdio o advogado criminalista, o Ciderson Vitorino, e também a Amanda Borba, que ela vive esse drama de não saber quem matou o pai dela. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Conta pra gente como é que tem sido a vida de vocês, de toda a família. Obrigada, viu, Amanda, pela sua participação. Boa tarde. Roberta, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Então, já se passa mais de 1 ano e 6 meses do caso. Até então, até agora, sem respostas. O pouco que a gente sabe é o que a polícia sabe, porque a gente só sabe que foi um assunto de trabalho. Então, meu pai não misturava trabalho com família. O que a gente sabe é muito pouco. Então, o que a gente sabe é o que a polícia sabe. E a gente tenta confiar, né? Só que mais de 1 ano e 6 meses, como já passado para a família, não tem depoimentos ou provas. Então, o caso está parado. Mas o que a gente vai depor se a gente não sabe, né? O pouco que a gente sabe é o que eles suspeitam. Então, o que eles podem fazer seria informar a gente de alguma coisa. Porque até então, mais de 1 ano e 6 meses, a minha família tem vivido uma tormenta. Uma sensação ardida, sabe? Dolorosa de injustiça. E ver os números crescerem de mais e mais famílias no nosso estado sofrerem da mesma tormenta é algo que tira a saúde física, tira a saúde psicológica, tira a nossa liberdade de ir e vir, porque a gente tem medo, né? A gente não sabe se está sendo seguido, se é um plano contra a família, quem ou o que fez. Tudo que a gente sabe é o que a polícia passa. Então, a gente não tem mais informação disso. Como é que é conviver com a sensação de injustiça? Como é que é conviver com todas essas interrogações que você acabou de trazer aqui no programa, Amanda? É apavorante. É muito apavorante, porque a minha família hoje em dia, nós não moramos mais no mesmo endereço, né? Por questões psicológicas e por segurança também, porque a gente não faz ideia do que possa ser o caso. A gente se desmembrou, mas a gente continua junto. Algumas pessoas da minha família nem na Grande Vitória mais moram. Nós não moramos mais juntos. Também não tivemos condição de nos sustentar, porque o meu pai, como eu já disse aqui no programa, ele era o esteio da nossa casa, era a nossa base de segurança. Ele que nos ensinou os nossos conceitos de direito, justiça dentro de casa. E depois da ida dele, a gente fica se perguntando, a gente acredita no quê, se não em Deus agora, né? Porque a gente não tem resposta, não tem prova de nada, sendo que a própria equipe da mídia, da TV Vitória, quando foi no outro dia, na cena do crime, encontrou balas, né? Que a perícia deixou para trás. Então, a gente fica se perguntando no que a gente acredita, né? Se não na fé, se não em Deus. Vitorino, ok, a gente trouxe os dados, né, que se a gente parar para pensar a nível nacional, que teve uma média de 37%, 49% dos casos aqui no nosso estado foram solucionados, mas como eu bem disse, vamos pensar do outro lado, os 51% de famílias que ainda aguardam e tem essa tormenta, que foi essa palavra que a Amanda usou. O que explica ainda todos esses casos? Você como advogado criminalista que lida diariamente com isso, o que explica? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Amanda. Roberta, não tem como se lamentar com a situação vivida pela Amanda, e a gente se coloca no lugar dela e entende a dor que existe no coração dela e da família dela por conta desse crime que até então não foi elucidado. Ocorre, Roberta, que aqui no estado do Espírito Santo, a Polícia Civil desenvolve na elucidação dos crimes um trabalho brilhante
é um trabalho que se reveste assim de muita complexidade técnica, aparato técnico, em que a Polícia Civil despreende para produzir a solução de um crime é muito grande, e esse trabalho, sim, é feito. Ocorre que a sociedade brasileira produz exageradamente crimes repetidamente. Todos os dias a gente tem notícia de crimes produzidos pela sociedade, quer seja por uma desavença comercial, quer seja por uma desavença pessoal, quer seja por relacionamentos amorosos, quer seja por brigas no trânsito, quer seja por abordagens policiais. Então existe uma produção imensa de crimes no Brasil, e essa produção de crimes faz com que o Estado não tenha condição de acompanhar essa escalada, de acompanhar o crescimento da própria sociedade, que insiste em mais e mais produzir crimes, principalmente de homicídio. E a partir do momento que a gente vê, que a gente sabe de um caso, de um criminoso que tirou a vida de uma pessoa, e não se sabe ainda quem é essa pessoa, né? Assim, não se sabe quem é esse suspeito, esse criminoso, a gente sabe também das consequências disso, né? De ver essa pessoa convivendo ainda em meio à sociedade. Acaba que coloca todo mundo em risco novamente. Existe sim a preocupação com a família das vítimas, né? A família dos parentes daqueles que são vitimados, principalmente pelos crimes de homicídio. Para essas situações, o Estado tem um programa de acolhimento e proteção à testemunha. Para lançar a mão desse programa de acolhimento e proteção à testemunha, pode ser manejado por meio de um advogado que faz o tipo de requerimento, ou pode ser feito diretamente na Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado do Espírito Santo, que desenvolve esse procedimento de acolhimento, proteção a testemunhas, inclusive modificando a testemunha de endereço, se for necessário, modificando a testemunha com nomes e mudando de estado, e uma série de questões voltadas à proteção da testemunha. Então existe sim um trabalho que é voltado para a proteção de testemunhas, só que a grande parte da sociedade não tem acesso a essa ferramenta por desconhecer, ou às vezes por não ter o auxílio, a orientação de alguém da área do direito que faça essa intermediação para a pessoa, né? Você e sua família, Amanda, teve acesso a essa ferramenta, a esse programa que protege a família depois desse evento? A gente teve todo o aconselhamento da polícia, assim, quero de fato concordar, assim, com o que o senhor disse, mas falar aqui da minha parte, perdão mesmo, eu não acredito. Eu não acredito. Porque o pouco que se sabe do caso do meu pai, que foi nos passado pela polícia, é que ele denunciou algo e essa denúncia foi denunciada, confiando no canal de anônimo, né? A gente não sabe o que ele denunciou, a gente não sabe quem, a gente não sabe quens, a gente não tem ideia. E se ele foi descoberto por algo confiando na justiça, na confidencialidade da justiça, como é que a gente vai confiar que o que eu estou dando a entrevista aqui agora também não vai me colocar em um papel de risco de vida, né? Essa é a grande verdade, é a realidade da nossa família. Isso te causa medo? Tô tremendo aqui agora. Essa é a grande verdade. Eu não tenho noção, assim, dos parâmetros do caso, porque a nossa família não sabe de nada. Há mais de um ano se diz que o caso foi parado por falta de prova, por falta de depoimento. A gente vai buscar depoimento em quem? Se só tem a família. E a família não sabe de nada e eles já sabem disso. Eles têm uma suspeita pela qual a gente não sabe, só eles sabem. Então, ou a gente confia neles, ou a gente confia em Deus mesmo. Cídero, por que tem muitos casos, como o do pai da Amanda, que fica difícil, né, traçar até mesmo linhas de investigações e chegar até um suspeito? Roberta, existem questões que se revestem de uma dificuldade técnica muito grande, quer seja pelo local do cometimento do crime, quer seja pelo momento do cometimento do crime, quer seja inclusive pelos protagonistas que cometeram o crime. Todos esses elementos, obviamente, quando investigados, eles vão revelando primeiro uma situação que revela outra e assim por consequente. Mas achar esse primeiro momento, achar esse fio da meada, achar essa linha inicial e achar a situação deflagradora de um crime é realmente um trabalho de investigação. E nós temos visto que o nosso Estado, hoje, tem tido a capacidade de solucionar pelo menos 5 de cada 10 crimes produzidos pela sociedade. Então, são 49% de crimes solucionados,
contra 51% de crimes que ainda estão em investigação, que ainda não foram elucidados. Então, o Estado, sim, trabalha para solucionar os crimes e, sim, também não se pode confiar na capacidade plena do Estado, da sua eficiência. Nós sabemos que vivemos num Estado que ele é ineficiente em vários aspectos, em várias ferramentas, em vários instrumentos públicos, tanto de proteção quanto de investigação. E na saúde a gente vê isso também, em outras áreas da atuação do Estado, a gente percebe que o Estado ainda tem muito o que melhorar. E quais são as consequências dessa atitude, né, que a gente sabe que muitas das vezes, como você bem disse, é ineficiente? Quais são as consequências disso para a sociedade? Porque o criminoso fica ali, solto. Nós temos duas consequências principais. A primeira delas é a consequência gerada na família da vítima, que vive uma situação de medo, de insegurança, de impotência, de que o caso não foi resolvido, de que falta algo para preencher a sua família, para preencher a sua vida, para preencher a sua situação. E um outro desdobramento que nós temos é em relação à sociedade, porque aquele que praticou um crime que continua solto, ele volta a delinquir, volta a praticar novos crimes e volta a atormentar a nossa própria sociedade. E São aí, esses os desdobramentos. Mais pessoas se tornam vítimas, porque se a pessoa foi, se o suspeito foi capaz de cometer aquele crime com um, pode fazer com outros, né? Então isso só aumenta a violência. É isso que a gente pode esperar. É isso que a gente pode esperar, Roberta. E a proposta de intervenção para essa situação não é simplesmente utilizar o aparato policial do Estado. O Estado tem que se fazer presente na vida da sociedade, elevando a qualidade de indivíduo de cada um de nós, transformando cada um de nós em indivíduos de direito, tendo acesso à saúde, educação, segurança, moradia, lazer e todas as coisas inerentes ao bem-estar da vida humana. Tudo aquilo que já está elencado na Constituição da República, se trazido à efetividade na vida de cada uma das pessoas, tem o condão de propiciar para cada um uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, uma vida intelectual mais saudável, familiar mais saudável, enfim, é um elemento capaz de corrigir esse tipo de patologia social. Você bem disse agora, Ciderson, né, alguns fatores que podem prevenir os casos de morte, né, de homicídios que a gente vem acompanhando. O investimento em educação, né, estrutura, iluminação, enfim, são um conjunto de fatores. Agora, parando para pensar na mudança dessa realidade das investigações, o que falta para melhorar, para que esse número, né, que o Espírito Santo traz em comparação ao Brasil de uma forma até mesmo positiva com os demais estados, mas que a gente possa mudar essa realidade e evoluir nisso? Roberta, os números trazidos até aqui pelo Instituto Sou da Paz, eles revelam o seguinte: não só a não elucidação dos crimes, mas enquanto a polícia investiga o cometimento de crimes, a sociedade produz novos crimes para que geram novas demandas para a polícia estar investigando. Então, a gente precisa pensar em duas frentes. A primeira delas é uma forma da sociedade diminuir a produção de novos crimes. A gente precisa pensar uma proposta de intervenção do governo em todas as suas esferas, legislativo, executivo, judiciário, governo federal, governo municipal, governo estadual. Precisamos pensar formas de inserirmos o indivíduo dentro da coletividade e ele se sentir protagonista da coletividade. Hoje, o cara que comete crime, ele se sente protagonista no crime que ele pratica. A gente precisa mudar essa lógica. Ele precisa ser protagonista no seu trabalho, ele precisa ser protagonista na sua família, ele precisa ser protagonista na religião que ele frequenta. Então, tornar o indivíduo protagonista dentro do ambiente social onde ele vive é uma proposta de intervenção viável. Para isso, a gente precisa manejar os espaços de poder para que se torne viável esse tipo de implementação. E a falta desse tipo de solução produz novos crimes. E o governo do Estado do Espírito Santo e de outras regiões do Brasil não tem pé para acompanhar a quantidade de homicídios que são produzidos todos os dias. Olha só o comentário da Josilene Silva. Ela fala que tem um irmão que foi falecido até hoje e não sabe como está o caso dele. Também tem um outro caso aqui da própria Josilene. Um outro irmão está desaparecido há 21 anos e também não teve resposta. E ela conclui dizendo: acredito que só resolve quando eles querem. Essa é a minha opinião. Palavras da telespectadora Josilene. E eu já estou vendo aqui a Amanda
concordando com as falas da Josilene, né? É lógico, ela tá certa. A sensação, assim, eu sou leiga, eu sou uma cidadã comum. Eu com esse caso de injustiça tenho a mesma sensação dela. Que se fosse um caso que lidasse com alguém dentro mesmo da polícia, eles resolveriam prontamente. E o que isso mudou na rotina da sua família? Cada uma de nós, né, somos todas mulheres em maioria. São quantas mulheres na sua casa? Morávamos com meu pai 4 mulheres, né? Uma amiga minha irmã e minha mãe. Cada uma de nós, assim, cada um membro da minha família tem buscado primeiro trabalho, né? Eu mesmo depois de um ano, ainda sem conseguir um emprego, tenho trabalhado como autônoma, tenho me empenhado nisso. Minha mãe e minhas irmãs têm se focado na profissionalidade delas, entendeu? Tentado reinventar a vida. A gente saiu do ponto de onde a gente estava. Porque se não fosse a nossa fé nas medicinas espirituais, físicas e psicológicas, a gente provavelmente já tinha se perdido, sabe? Já tinha se perdido em paranoia, na ideia falsa de vingança, sabe? É um sentimento humano. E é um sentimento egoísta. E a sensação que a gente tem é que a gente não quer se submeter a isso, a se tornar a ser tão suja quanto esse tipo de pessoa que está solto na sociedade, vivendo como se pudesse tirar vidas gratuitamente, porque a vida do meu pai foi roubada. Os meus sobrinhos ficaram sem avós, eu e minhas irmãs ficamos sem pai, e a nossa família ficou com uma sensação imensa de um vazio, de um buraco, de injustiça. A Amanda usou uma palavra que, enquanto eu estava lendo também um pouco sobre essa pesquisa do Instituto Sou da Paz, ela falou sobre o sentimento que, querendo ou não, às vezes deve ser até mesmo natural, né? Um sentimento de vingança, né? Que vem à mente, querendo ou não, somos seres humanos. Acaba que isso também se torna uma consequência dessa falta de resolução, né? Dos casos de homicídios que a gente acompanha aqui no Brasil. A primeira forma de solução de conflitos da nossa sociedade é aquela do talião, olho por olho, dente por dente. Só que se nós formos implementar esse tipo de rotina na nossa sociedade hoje, vamos morrer todos cegos e banguelos, porque não existe um parâmetro divisor de gravidade de crimes. E até na Grécia Antiga, o próprio Heráclito já produzia um pensamento dizendo que Polemos pater panta, a guerra é o pai de todas as coisas. Então esse sentimento de fazer justiça com as próprias mãos, ele não é inédito. Ele já acompanha a sociedade antes mesmo do pacto social. Mas nós nos constituímos em sociedade justamente para devotar ao Estado a obrigação da vingança. A vingança pertence ao Estado e é ele quem é o produtor da justiça. Ocorre que quando o Estado falha em produzir a sua justiça, o próprio particular se sente no direito de assim fazer, produzindo a sua própria justiça com as suas próprias mãos. É essa a situação. O Roberto Digão, ele quer fazer uma pergunta, ele quer saber o seguinte: quais as dificuldades jurídicas para investigar um crime? Exemplo, o suspeito foge do flagrante e tem sua prisão dificultada? Roberto, depende da situação em específico. Ainda que a parte fuja do flagrante, alguns crimes prescrevem a prisão preventiva. Então pode ser decretada a prisão preventiva para alguns crimes, mesmo que a pessoa não tenha sido presa em flagrante delito. Geralmente, qual é o perfil dessas vítimas? Embora a gente saiba que, de acordo com essa pesquisa, o Espírito Santo não forneceu muitas informações para traçar um perfil, mas a nível Brasil, qual é o perfil dessas vítimas? Existe um estudo que prova que a maioria das vítimas de homicídio é o homem jovem, preto e pobre. Existe uma cultura na nossa sociedade que a cor da pele, o tipo social e o local onde mora são tipos penais incriminadores. E o próprio Estado, contra esse tipo de população, não usa dos mesmos meios de abordagem, dos mesmos meios de condução de solução de conflitos para aqueles que usam com a população diversa desse recorte que eu coloquei. Em outras palavras, eu estou dizendo que um crime, quando é praticado com
contra um elemento da sociedade de grande notoriedade, de grande presença ou de grande importância financeira, são solucionados sim com uma solução mais rápida, com uma eficácia mais rápida do que aqueles crimes praticados nos bairros pobres, contra pessoas pobres, contra pessoas pretas. Isso é um estudo que revelou que quem mais morre ainda no Brasil é o preto, é o pobre e é o favelado, infelizmente. Obrigada pela participação de vocês. E Amanda, a gente torce, né? A gente espera que a família consiga, né, assim, respostas das investigações para que venha um sentimento, né, de descanso e de que justiça, de fato, será feita. Obrigada, viu? Eu que agradeço a presença, desejo a todos os familiares que sofrem da mesma tormenta de um caso sem resposta, paz de espírito e justiça. Obrigada. E olha só, gente, nós pedimos uma posição da Secretaria de Segurança Pública sobre o número de homicídios não solucionados aqui no nosso estado. E segundo a CESP, esses casos continuam em andamento nas delegacias de todo o estado. A CESP disse ainda que o governo tem feito investimentos para aumentar a produtividade e melhorar os índices.